para juntos aprendermos um pouco da gloriosa e poderosa Palavra de Deus. É algo que a gente tem aprendido a amar, a guardar e ser zeloso, né? Para não esquecermos aquilo que Jesus deixou para nós, né, irmãos? Nesta aula, a qual nós vamos participar, algo me chamou muita atenção. Nós estudamos um pouco da Palavra de Deus e algo me chamou a atenção. É justamente o capítulo 1 de Atos e o versículo 8, né, que diz assim: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma ordenança divina, a qual o Senhor deixou para a igreja, né? E a gente meditando, pesquisando, olhando, a gente vê quantos erros a igreja ela comete, ou nós cometemos, né, irmãos? Ora, se o Senhor falou no capítulo 1 de Atos, antes de ser levado aos céus, que a igreja seria testemunha dele em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente pesquisa, a gente examina por que a igreja, os apóstolos, questionaram tanto com Pedro. Porque Pedro, por orientação divina, Pedro foi até a casa de Cornélio. Nós sabemos que Cornélio era estrangeiro, não era judeu. Aí nós começamos a observar. Será que a igreja ela não tinha consciência da ordenança divina, a qual o Senhor ordenou, a qual o Senhor falou, que era necessário que fosse testemunha até os confins da terra? Ora, se a igreja teria que alcançar até os confins da terra, evidentemente, a igreja teria que alcançar estrangeiros, a nação gentílica. É claro que sim. Então, eles estavam tão desapercebidos, né, que questionaram com Pedro. Por que Pedro se uniu com o incircunciso? Por que Pedro, né, chegou até eles para pregar a palavra de Deus? A única defesa que Pedro teve, né, foi esta. Ora, se o Senhor batizou eles com o Espírito Santo, como também batizou a nós, quem seria eu para resistir ou questionar a vontade de Deus? Foi a única defesa que Pedro teve. Agora, observamos uma coisa. Levemos para os nossos dias, em pleno século XXI. Como é que está a nossa consciência? Como é que está o nosso preparo, a nossa obediência ao Senhor, a qual Ele tem falado para todos nós? Né, irmãos? Observamos uma coisa. Faz mais de 50 anos que a gente prega o Evangelho. A gente anuncia o Evangelho de Cristo. O que temos observado? Temos visto pastor de uma igreja,
São 23 congregações, temos a nossa sede, mas o que a gente observa em tudo isto? O que a gente vê? Temos mais de 200 obreiros no campo de Sobral. Agora, aonde está a disponibilidade desses obreiros para cumprir a ordenança divina? O que ele enviou, o que ele falou, é uma consciência que todos nós precisamos ter. A igreja primitiva, eles ouviram a ordenança divina. Eles ouviram o que Deus falou para eles. Era para ser testemunha até os confins da terra. Era para testemunhar o grande amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E nós vemos como Filipe se destacou, indo até aquele Antíoco, né? Também por ordenança divina. Aquele Antíoco era gentil, não era judeu, mas Filipe foi até ele, pregou-lhe a Jesus e batizou ele, né? Aquele grande homem, aquele homem importante, que era um superintendente, né? E aí, hoje, porque teologia, como estudante que nós somos, e cada dia aprendemos e estudamos mais a teologia, é necessário que nós, em prioridade em nossa vida, é cumprir as ordenanças divinas, né? Sermos cumpridor das ordenanças divinas. Hoje é comum a gente ver, é muito comum a gente ver um pastor aluga um ponto, né? Bota som, ganha ali umas 200 almas para Jesus, 300 almas. Pronto, ali ele arranjou o apogeu dele. Descansou. Não prepara obreiro, não tem obreiro, fica só naquilo mesmo. Será que nós, como estudantes de teologia, se algum de nós formos tentados a entrar por esse caminho, o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Porque a Bíblia, ela fala bem claro para nós que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é 200 nem 300 pessoas. Tem pastor que está numa cidade, tem um campo, conseguiu ali 200 almas, né? 300 almas, pronto, ele acha que ali ele é o rei. Uma cidade com 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, 200 mil habitantes, né? Ele acha que, pronto, está feito, a renda da igreja, dá para ele viver bem, acabou. Parou, estagnou. Entendamos uma coisa. Esta aula, ela é muito importante para todos nós. Todos nós. Para que nenhum de nós venhamos a se contaminar, né? Com esse pensamento, com esses ideais. Assumimos uma obra, muitas vezes do zero, com 10 crentes, e trabalhamos e conseguimos 100, 150 crentes. Conseguimos uma rendazinha razoável. Pronto, parou. Né? Mas o livro de Atos,
e as viagens missionárias do grande apóstolo Paulo nos desperta uma coisa. Fala aos nossos corações uma coisa. Que Deus quer que nós alcancemos o mundo todo. E desde o princípio da igreja, Deus tem trabalhado para isto. Deus tem feito maravilha para que isso aconteça. Deus tem escolhido homens. Deus tem preparado. Deus tem capacitado. Mas muitos desses capacitados, desses escolhidos, ficam estagnados. É esta a vontade de Deus para nós. O livro de Atos, que nós demos aqui uma lida, uma pesquisada, né, do capítulo 8 ao capítulo 12. Foi o que eu, não cheguei a ler todo o livro de Atos, mas esses 4 capítulos nós estudamos e pesquisamos. O princípio, como Deus trabalhou para que o evangelho alcançasse o mundo todo. O mundo todo. E foi através de um perseguidor, de um homem que perseguia os crentes, perseguia os evangélicos. Foi através desse homem que Deus salvou, que Deus o encontrou no caminho de Damasco, a qual pegou carta do sumo sacerdote para ir prender os evangélicos, prender os crentes. Mas Jesus trabalhou para que a vida de Paulo, ou Saulo, fosse transformada, fosse liberta. Qual era o objetivo divino? O objetivo divino era que, através daquele homem, o evangelho alcançasse o mundo inteiro. Isso é maravilhoso. É tanto que Pedro foi chamado o apóstolo dos judeus e Paulo o apóstolo dos gentios, Mas, às vezes também, pode acontecer conosco, como eu tenho observado, com os meus 73 anos de idade, eu tenho observado que muitas vezes em nós paira uma discriminação. Uma discriminação. Se nós devemos, ou a ordenança divina é, que nós alcancemos todo homem, toda nação, todo povo. Quantas vezes algum de nós já chegou a pensar? Isso aí não tem mais jeito não. Isso aí não vale nem a pena de perder tempo com ele. Poxa, certamente a igreja pensou isso de Paulo. O próprio Ananias se dirigiu até Paulo para orar por ele, a qual estava cego, Estava cego, sem comer e sem beber 3 dias. Ananias fez o seu questionamento. Não, esse homem é um perseguidor. Esse homem não tem jeito, Mas Deus disse, vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Porque ele vai sofrer pelo meu nome. Às vezes também, na nossa jornada ministerial, como homens de Deus que somos, e se preparando para enfrentarmos uma grande batalha. É uma batalha grande. Só entra quem tem coragem. Só vai em frente quem é determinado. Fazer obra de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Qualquer hora, nós podemos arriscar a ser morto. Ser perseguido. Criticado. E o homem de Deus e a mulher de Deus que entra para fazer esta obra, tem que ser homens corajosos, determinados,
não temer nem a morte, sabendo que a morte para nós é um estágio de vitória. Para nós morrermos, isso aí é glória. Nos assegura a nossa vida eterna, a nossa salvação. Ainda mais aqueles que morrem fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Senhor Jesus. Então é muito lindo. E o princípio da igreja, quando ela começou, ali por Filipe e Samaria, que fez muitas maravilhas ali, operou muitas maravilhas, ganhou muitas almas para Jesus, né? Foi necessário que Pedro e João fossem até em Samaria e orassem pelos irmãos que tinham se convertidos e tinham recebido o batismo nas águas. E nós sabemos e conhecemos pela Bíblia que os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Nunca se deram, né? Mas o evangelho, ele quebra a barreira. O evangelho, ele derruba obstáculo, né? Então foi necessário que um judeu se dirigisse até Samaria, que eram seus inimigos, orasse para que o Senhor batizasse com o Espírito Santo. E isso aconteceu e foi bênção de Deus. Foi maravilhas, né, irmãos? Então, esses 4 capítulos, quando nós lemos o princípio, como começou a obra de Deus, né, irmãos? E como Deus direcionou. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece tudo sobre nós, né? E Deus conhecia e sabia que os judeus eram radicais, que os judeus, eles tinham a lei de Moisés, né? E queriam botar em prática. Queriam colocar em prática a lei de Moisés. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê Paulo ensinando e questionando. Eles eram muito radicais acerca da circuncisão. E Paulo entrou, ensinando e exortando a todos eles. Que Deus não queria mais uma circuncisão do prepúcio, mas sim uma circuncisão do coração, para servir a Deus e adorar o Senhor. Então é necessário que aulas como esta cheguem a nossos corações um despertamento sobre a obra de Deus. Sobre a obra de Deus. Eu tenho visto, neste século XXI, infelizmente, que a maioria dos obreiros tem negligenciado a obra de Deus. Tem negligenciado, na realidade. Lembro-me muito bem, quando nós iniciamos a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho de Cristo, nos anos 70, nós tínhamos um grupo determinado, um grupo corajoso, homens que davam suas vidas pelo Evangelho. Né, irmãos? Foi assim que nós alcançamos Massapê, a Tuína, chamada Remédio antigamente, porque ali nós sabia que o padre tinha dado ordem para que o evangélico que entrasse ali não era para matar, porque Deus não permite que nós matemos ninguém, segundo ele, mas era para dar uma pisa boa, e mandar embora. Essa era a ordem, e nós quase que apanhava, quase que nós chegávamos ali à morte, mas nós não temia,
nós fazíamos a obra de Deus, sem temor. Mas o nosso pastor era o pastor Limicil. E ele chegou conosco e disse, não vão mais. Não vão mais. Mas por quê, pastor? Vocês são pai de família. Vocês têm as esposas de vocês. Vocês têm os filhos para cuidar. Entendeu? Vocês estão correndo risco de ser morto. Não vão mais. E nós, por obediência ao nosso pastor, nós paremos. Nós paremos. Mas nós não devíamos ter parado. Devíamos ter continuado. Mesmo arriscando a vida. Mesmo arriscando apanhar. Pegar uma pisa. Né? A gente ir em frente. Então, que essa lição de Atos Apóstolos, né, ela possa nos despertar. Obreiros, estudantes de teologia como somos. A ser homens que venhamos a despertar em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes nós falamos, pastor, o que é que um homem só pode fazer? Né? Isso pode parar em nossos corações. O que é que um homem só pode fazer, pastor? Ora, meus irmãos, um homem na direção divina, um homem enviado por Deus, ele pode fazer muita coisa. Ele pode operar o impossível. Entendeu? Olha Filipe, quando chegou em Samaria, o que ele fez? Olha o que aconteceu. Olha a igreja que surgiu ali em Samaria. Paulo, um perseguidor, mas quando se converteu? Olha o que Paulo operou, por onde ele andou, por onde ele passou, nas suas viagens missionárias. Olha o que Deus fez através daquele homem, né? Olha o que Deus fez através de Pedro, né? Quando entrou no templo, passou pelaquela porta, chamada Formosa, curou aquele coxo de nascença, né? Pregou a palavra, milhares de almas aceitaram Jesus. Um homem na direção de Deus. Um homem corajoso, determinado. Porque deve existir uma coisa em nossos corações. Por que queremos se formar? Por que queremos ser teólogo? Estudar ou pesquisar teologia? Por que queremos chegar a esse ponto? Entendeu? Para obter conhecimento? Ou para investir no reino de Deus? Trabalhar para Jesus? Né, irmãos? O nosso amor está onde? Na obra de Deus? Nas almas? Nas vidas que estão morrendo? Vamos tomar um exemplo aqui. Uma cidade como Sobral, quase 250 mil habitantes. Quantos evangélicos tem? Quantos evangélicos existem aqui? 10 mil? Talvez não chegue a isso. Né? Uma cidade com 250 mil habitantes, quase 250 mil habitantes. E cabe a nós, que somos evangélicos, estudantes, homens de Deus que Deus chamou, tocou no coração. Você acha que está fazendo teologia pelo seu bel prazer? Não. Você foi tocado por Deus. Deus tocou no seu coração. Para você pesquisar mais. Aprender mais. Buscar mais o conhecimento da gloriosa e poderosa palavra de Deus. Mas estamos aqui em uma aula. Estou à disposição, pastor Diogo. Se algum aluno fez algum questionamento, alguma pergunta,
Vamos ser participativos. Né? Vamos lá. A paz do Senhor, meus irmãos, alguns dos alunos querem fazer uma pergunta ao nosso pastor. Com certeza, o pastor vai ter uma gama de experiência, tanto na prática como também no conhecimento. E com certeza, esse é o momento todo especial do aluno levantar aí a mão, fazer pergunta ao nosso pastor Guilherme. Né? Os irmãos que tiverem sentido aquela direção, alguma dúvida, ou querem falar alguma coisa, por favor, se manifeste aí. Amém? Pastor, até agora ninguém se manifestou, mas quando ele se manifestar, eu lhe aciono, viu? Amém. Né, irmão? Como é que funciona as coisas de Deus, né, irmão? Como é que Deus trabalha de uma forma tão especial? Deus conhecia o coração de Pedro. Deus sabia que o preconceito dos judeus, né? O que é que Deus fez? Quando Deus enviou o anjo a Cornélio e disse para Cornélio: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mas manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá tudo o que tu deves fazer. Agora, o que muito me chama a atenção é aquela visão que Pedro teve. Pedro estava no primeiro andar da casa, na beira-mar, na rua chamada direita. Ele subiu para o primeiro andar para orar. E quando ele estava ali no primeiro andar, no pátio daquela casa, ele teve uma visão que um vaso, em forma de um lençol, descia até ele. E ele ouviu uma voz que dizia: levanta-te, mata e come. Ele disse: não, senhor. Jamais a minha boca chegou a alguma coisa comum e impuro. E a voz disse para Pedro: não consideres tu comum ou impuro o que Deus purificou. Incrível isso, né? Deus já estava preparando ali o coração de Pedro para Pedro receber Cornélio, aceitar a família de Cornélio, que todos eles eram gentios. Então Deus mostrou essa visão bem clara a Pedro, que não era para ele considerar comum ou impuro o que Deus purificou. Né, irmãos? Às vezes, nós como os líderes, né, a qual Deus nos constituiu, às vezes nós somos tentados a discriminar alguém. Né? Porque procede mal, porque tem um título de ímpio, porque tem título de pessoas degeneradas, né? E às vezes nós queremos discriminar. Mas espera aí, por que deveríamos discriminar essas pessoas? Se o próprio Deus falou que o desejo dele é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, se Deus disse isso, Deus falou isso na sua palavra, então, nós como pregadores, né, nós que somos líderes, nós que lideramos, não temos direito de discriminar ninguém. Né? A Bíblia diz: vem como estais. Então, a pessoa que está no mundo, ela tem seus costumes, seus hábitos,
né? Sua natureza. Mas chega até o evangelho, né? Chega até a igreja, meio envergonhado, né? Cabisbaixo, chega até a igreja. Eu me lembro, no dia 27 de dezembro de 1969, eu me lembro, nunca esqueci, a primeira noite que eu entrei na igreja para assistir um culto. Entrei justamente com a minha namorada. Nesse tempo eu estava namorando a minha primeira esposa. E nós entramos aqui na Avenida do Contorno, aqui. Aquela igrejinha pequena que tem aqui na Avenida do Contorno. Nós entramos, era um domingo, e era o dia 27 de dezembro de 1969, desculpa. 69. Eu me lembro o jeito que eu entrei na igreja. O modo como eu entrei na igreja. Mas também me lembro o jeito que Deus fez na minha vida. O que eu me tornei, né? Como Deus operou na minha vida. E também na vida da minha primeira esposa. Uma menina que não tinha conhecimento de Deus, não tinha nenhum preparo de conhecimento da Bíblia, não sabia ler e nem escrever. Eu sei, mas ela não, né? Mas o que aconteceu? Aquela menina que vivia lá nos forró na Rua da Lama, uma menina que andava para a expectativa ali de mini saia bem curtinha. Mas lembro que o dia que nós entramos, no dia 27 de dezembro de 1969, o que Deus fez na vida dela, como Deus mudou o caráter daquela menina, como Deus transformou e se tornou a maior mulher de oração que eu já conheci. Lembro-me muito bem, depois da sua conversão, ela ia à oração. E eu ouvia ela passar 1 hora orando. Só ela tomava 1 hora de oração. Eu nunca vi alguém orar tanto como ela orava. Olha o que Deus faz, como Deus muda as coisas. Aparentemente, ao vê-la, né? Ao vê-la, um adolescente de 16 anos, andando na rua de Sobral, era... Né? Mas o que Deus fez na vida dela, como Deus transformou. Como também na minha. Como Deus transformou. Hoje eu pastorei uma grande igreja. Casei de novo, estou com a minha segunda esposa, né? Trabalhando, lutando em prol do evangelho. Eu não tenho mais aquele vigor físico. Não tenho mais. Como eu tinha antigamente, nos anos 73, 74, 75, de ir para Guaíra de bicicleta, né? De ir para Meruoquinha a pé, para Massapê a pé. Eu não tenho mais. Eu não ando mais nem 1 quilômetro mais. Né? A idade, a velhice chegou. Mas eu tinha desejo muito. E ainda ter esse vigor. Mas hoje, como eu disse ontem, na congregação do Distrito Industrial, a minha missão até morrer, já na minha velhice, é ensinar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. E nós, como obreiros, escolhidos por Deus, separados por Deus,
Porque Deus nos deu dons. Deus nos concedeu dons. Se você prega, se você ministra, se você tem o dom que Deus lhe deu, você acha que é para o seu bel prazer? Não. É para ser usado na obra de Deus. Deus lhe deu porque Ele quer que você use na obra dele. Entendeu? E ai de nós se negligenciarmos isto. Seremos cobrados. E duramente cobrados. Entendeu? Então, que Deus abençoe, né? Que esse estudo, a qual estamos todas as segunda-feira, estudando um pouco da palavra de Deus, cada dia possa nos despertar. Nos despertar. O livro de Atos dos Apóstolos, as primeiras conversões que aconteceu, quando começou do capítulo 2, né, de Atos, e veio vindo, milhares de almas aceitaram Jesus, foram milhares de almas, até os sacerdotes também se converteram naquela época. Até os sacerdotes se converteram ao Senhor. Incrível, né? Como Deus operou de uma forma poderosa. Só que eles ficaram em Jerusalém. Não queriam sair de lá. Ora, na primeira mensagem de Pedro foi quase 3.000 almas. Na segunda foi quase 5.000 almas. Só aí já tinha uma igreja com quase 8.000 membros. Ora, eles não queriam sair de lá. Era uma igreja rica. Né? Naquela época tinha um costume. Se vendiam as propriedades. Quem tinha 2, 3 propriedades, vendia. Pegava a que vendia, depositava nos pés dos apóstolos o dinheiro, o valor. Era uma igreja rica. Era uma igreja rica. Jerusalém estava com todo o seu apogeu. Mas esqueceram da ordenança divina. Esqueceram da ordenança divina. Né? E o primeiro mártir, Estevão, foi morto apedrejado. Foi a causa deles se despertarem e haver essa perseguição para que eles saíssem do seu apogeu e cumprissem a ordenança divina que Deus determinou para eles. Né? E por todo mundo e pregar o Evangelho. Hoje, como presidente da convenção, eu fico observando quantas cidades do estado do Ceará nós temos que não existe Madureira. Quantas vezes eu cheguei em discussão com meu irmão, pastor José Guilherme Neto? Quantas vezes nós discutimos? Eu e ele. Na Madureira, eu era presidente do Campo de Sobral. Né? Ele dizia, eu vou abrir um trabalho em Massapé. E ele dizia para mim, precisa não. Massapé já foi evangelizado. Eu dizia, rapaz, tem vergonha, rapaz. Como é que tu diz uma coisa dessa? Massapé tem mais de 30.000 habitantes. Tu tens uma igreja lá no Templo Central com 200 membros. E acha que já chegou ao ponto? Você está longe, meu irmão. Sua visão está embaçada. Infelizmente, ele já passou para Jesus, né? Já está no céu, graças a Deus. Né? Mas é aquilo que Deus quer para nós. É aquilo que Deus está falando para nós. Né? Nós sensibilizar o quanto é importante nós alcançarmos as demais cidades, os demais povos, ganharmos mais alma para Jesus. A Bíblia diz, aquele que ganha alma sábio é. Né? Então, que haja em nossos corações dos obreiros do século XXI esse despertamento. Né? Que nós sejamos despertados
Ah, eu estou em Sobral, graças a Deus, estou trabalhando, tenho meu emprego, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meus netos. Tem motivo para sair daqui. Então você está pensando nas coisas materiais, nas coisas terrenas, né? E o reino de Deus, as vidas que precisam ser evangelizadas. Né? Eu estava em Belém do Pará. Passei 20 anos ali. E vim dar um passeio em Sobral. Passear com minha esposa e meus filhos. Quando cheguei aqui, o que é que eu vi? Sobral. Tempo Central, ali na Via do Contorno, uma igrejinha que estava ali há 40 anos. O que é que eu vi? A Igreja Batista, perto do quartel ali, aquela Igreja Batista. Primeira Igreja Batista. A presbiteriana lá, aquela presbiteriana. Foi tudo que eu vi. Foi o que eu vi. Eu vinha de uma igreja missionária. Belém é uma igreja missionária. Uma igreja que cumpre o ID de Jesus. Quando eu cheguei em Sobral, que eu vi isso, eu me entristeci. Eu saí muito triste daqui. E eu disse no meu coração, eu vou voltar. E logo vou abrir a Madureira de Sobral. Com a ajuda de Deus, nós vamos ganhar alma para Jesus. Vim. Comecei do zero. Na garagem da casa do pastor Laerte. Só tinha 6 crentes. E era minha família ainda. Minhas irmãs me ajudavam. Meus irmãos. Só tinha 6 crentes. Mas com 15 anos, esta igreja, Madureira, se tornou a maior igreja de Sobral. Tinha mais de 1.500 membros. Né? Então, você vê o que é que Deus pode fazer com um de nós. O que é que Deus faz com um de nós. Eu vim de Belém para para cá. Retornei à minha terra. Olha o que Deus operou. É uma visão, irmão. É um amor. É o desejo de fazer. Desejo de trabalhar. Ah, foi fácil? Não, não foi fácil. Foi difícil. Muito difícil. Pagamos o preço. Né? Eu e a minha primeira esposa, nós pagamos um preço. Preço alto. Assumir uma igreja, um trabalho, do princípio, sem renda, sem ter dízimo nem oferta. Começar do nada. Dinheiro não trouxe. Dinheiro também não tinha. Né? E Deus abençoar como Ele me abençoou. E Deus operar de uma forma poderosa como Ele operou. Isso, esse testemunho, é para que nos sensibilize os alunos. Olha, eu estudei teologia 40 anos atrás. Né? Há muitos anos. Mas o livro de Atos é um livro lindo, perfeito. Foi o princípio da igreja, o início. Nós estudarmos, pesquisarmos e colocar como exemplo na nossa vida. Na nossa vida. Nós irmos em frente. Não tosquenejar. Por isso que eu sempre digo na nossa sede. Os obreiros veem o culto de doutrina
As esposas, vem o culto de doutrina. Porque o desejo é preparar esse casal para a obra missionária. Porque eu sei que todos que vão para a obra vão sofrer. Eu sofri. Eu padeci aqui. No princípio. Não tinha casa. Tinha não. Morava em casa alugada. Quantas vezes nós não tínhamos nem dinheiro para jantar? Quantas vezes? Mas recuar? O próprio José Guilherme viu a minha situação no começo, no princípio desta obra. Chegou comigo e disse, rapaz, tu tá fazendo tua família sofrer, cara. Venha para cá. Venha para o nosso lado. Eu arranjo um campo para ti. Ele já tinha quase 40 anos no Tempo Central. Tinha quase 40 anos. Ele era pastor lá. Eu arranjo um campo para ti. Eu digo, Zé, eu não sou homem para recuar. Eu não sou homem para desistir. Esta era a minha palavra que eu dava para ele. E fui em frente. E aqui estou. Né? Trabalhando ainda para Jesus, fazendo a obra, ensinando, né? Os obreiros, a igreja, a serem servos de Deus, serem salvos na bendita pessoa de Jesus. E a oportunidade está aberta. Para quem quiser perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa sobre o livro de Atos, né? A oportunidade está aberta. Interessante a seu testemunho, pastor, é muito real, né? Muito assim paralelo assim à questão do início da igreja primitiva, né? Quando Deus ele coloca no coração do homem esse sentimento, né? O mesmo sentimento que Deus teve em João 3,16. O princípio de um sucesso ministerial tem que ser o amor pelas vidas. Por isso que é muito importante que o cristão que hoje está aprendendo a palavra de Deus, ele percebe que se ele inicia da forma correta, com certeza vai alcançar grandes resultados. Hoje, muitos ministérios não têm alcançado um sucesso porque tem desvirtuado o princípio, né, que é o amor pelas vidas, né? O mesmo amor que Cristo teve é o mesmo amor que cada um de nós temos que ter para poder assim alcançar, né, esse sucesso ministerial do qual o Senhor hoje abordou para nós, não somente a questão de Atos, mas também a questão também pessoal através do seu testemunho. Hoje eu sou um testemunha, né, do seu início, da sua carreira, né, do seu sacrifício, e através desse sacrifício, né, hoje nós podemos ver, hoje o Senhor recebeu essas bênçãos de Deus. Eu creio que através disso aí, para nós, né, é algo motivador, né, não somente, né, para nós eu estou já chegando aos 60 anos, mas para os novos que estão aí adentrando, é muito importante, né, semear nas nossas vidas esse amor pelas vidas, né? Com certeza Deus nos abençoa. Sob Atos dos Apóstolos, devemos conservar e alimentar a chamada vocacional, a chama vocacional. Com certeza, irmão Francisco Cardoso, nós temos que ter essa chama vocacional. E a igreja ela tem perdido o seu espaço, porque realmente ela perdeu, meu pastor. Infelizmente, hoje a igreja
ela não se molda mais, né, com os marcos antigos. Quais são os marcos antigos? Né? São homens, são mulheres, grandes homens, grandes mulheres. O próprio Cristo, né, é um dos grandes marcos. A doutrina dos apóstolos, né, é um dos grandes marcos, que hoje, infelizmente, a igreja ela colocou de lado esses marcos. Por isso que realmente não, ela hoje a igreja realmente ela está apática, ela está realmente, né, sem o alimento, né, que são necessários para o seu crescimento e até para a sua motivação, né, vocacional, é ser ganhador de almas. Cristo nos chamou para ser pescador de homens. Obrigado, meu pastor. Amém. Incrível que a gente, observando, né, no capítulo 8 de Atos, né, como Deus iniciou o evangelismo por Filipe, né? No capítulo 8. Quando você passa para o capítulo 9, você encontra Deus movendo para a salvação de Paulo. Paulo, que era um perseguidor, né, se tornou um perseguido pela obra. Perseguido pela obra. Tanto que ele teve momentos, né, que os judeus queriam matá-lo, foi necessário ele descer pelos muros da cidade dentro de um cesto. Quer dizer, naquele momento, ele já estava sendo perseguido para ser morto. Pelo Evangelho, pela obra de Deus. Né? Incrível como acontece esses fatos, esse acontecimento. Já no capítulo 10, você encontra a conversão de Cornélio. Cornélio, ele representa o povo gentil, né? A nação gentílica. Cornélio representa. E observe que o pensamento de Cornélio, raciocine comigo, ele era um homem piedoso, temente a Deus, orava continuamente e dava muitas esmolas. Cornélio, ele achava que com a sua ação ele era salvo. Ele já estava fazendo tudo certo na presença de Deus, né? Estava fazendo tudo correto. Ele não precisava mais de nada, né? A nação gentílica, a nação estrangeira, né, pensa a mesma coisa. Não, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu sou um homem caridoso, eu sou um homem que tema a Deus, né? Então, esse pensamento, a qual as nações gentílicas têm, é necessário que nós, como estudiosos da teologia, estudiosos da Bíblia Sagrada, nós precisamos entrar. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Precisamos anunciar a verdade em Cristo Jesus. E a salvação, ela não vem por esse caminho. Não vem por isto. Né? Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém, eu só vivo do meu trabalho, para minha família. Entendeu? Eu faço a vontade de Deus. Eu creio em Deus, eu acredito que Ele existe. Entendeu? Eu amo a Deus e acabou. E pensa que é salvo. Aí é onde nós precisamos entrar com o nosso conhecimento. De saber que não importa o caráter do homem. Não importa o que ele faça ou o que deixe de fazer.
a salvação é só por intermédio de Cristo Jesus. Só por intermédio de Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus é que entra o Evangelho em nossas vidas. O seu Evangelho. Aí é onde nós precisamos entrar. Com toda a ousadia. Entendeu? Para falar do Evangelho de Cristo. Dos ensinamentos de Cristo Jesus. Olha, eu acho lindas as cartas de Paulo. Foram 13 cartas que ele deixou. Mas nós observamos uma coisa. Que hoje, nós que estamos se formando para a teologia, estudiosos da Bíblia, tenhamos muito cuidado com a mídia, com os ensinamentos dela. Devemos ter cuidado. Entendeu? Muito cuidado. Para que nós não sejamos contaminados. Eis um exemplo. Eu estou há 27 anos em Sobral. Pregando, ensinando a verdade. A palavra de Deus. Eu não abro mão da doutrina. Não. De jeito algum. Eu não prego o Evangelho, o ensinamento da palavra, para encher o ego de ninguém. O homem escolhido por Deus, o homem separado por Deus, para pregar o Evangelho, ele precisa pregar a verdade. Anunciar a verdade. Em Cristo Jesus. O que é que precisa fazer para ser salvo? O que necessita fazer? O grande problema hoje é que existe este pensamento. Este pensamento. Aceita Jesus. Levanta a tua mão, está salvo. Não. Calma aí. Existe o ensinamento da palavra. A doutrina do Evangelho de Cristo Jesus. As doutrinas paulinas. A doutrina das cartas universais. Entendeu? Existe tudo isto. Sei que muitos de nós, estudiosos, seremos líderes um dia. Que aprenda. Além do evangelismo, além da busca às almas, além da pregação de conscientização, para que a pessoa se converta dos seus pecados, abraçando a fé em Cristo Jesus, ele precisa nascer de novo. Tem que passar pelo novo nascimento. Hoje, como tem gente na igreja, pessoas que se convertem, pessoas que aceitam Jesus, pessoas que se batizam nas águas, pessoas que recebem o Espírito Santo, pessoas que têm dons de línguas, até dom de profecias. Entendeu? Infelizmente, está acontecendo o quê? Separações, divórcios, dentro da igreja. Dentro da igreja. Fornicações, dentro da igreja. Entendeu? Então, se não houver da parte de estudiosos como nós, da teologia, da Bíblia Sagrada, um ensino minucioso sobre as práticas mundanas, né? Sobre essas coisas que contaminam o homem, é problema. É problema. A obra missionária era linda. Eu cheguei em Sobral como uma obra missionária, ganhando almas para Jesus. Batizei milhares e milhares de pessoas. Uma grande parte não está na Madureira.
Não saíram. Aliás, saíram. Não permaneceram. Por quê? Porque eu não prego para ninguém ao seu bel prazer. Eu não prego para que alguém fique do jeito que aceitou Jesus. Eu prego para nascer de novo. Ser nova criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Deixar o mau caráter. Eu tenho uma doutrina preparada. Entendeu? Que existe algo na vida de alguns cristãos. Um conhecimento sem caráter. Incrível isto. Tem conhecimento da Bíblia? Tem. Estuda a palavra? Estuda, mas não tem caráter. Isto é perigoso. Nós, como estudiosos da Bíblia, da palavra de Deus, sim, obter conhecimento é muito importante. Obter conhecimento é esplêndido, é glorioso. Mas, acima de tudo, o homem diante de Deus, um Deus que vê tudo, um Deus que contempla tudo, este homem tem caráter. Esta mulher tem caráter. Na presença de Deus. Umas histórias mais lindas que eu decorei na Bíblia, né? A história de Enoque. Que história maravilhosa. Né? Esplêndida. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Então, meus amados, que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude nessa longa caminhada. E em frente, cumprir a nossa obra missionária. Sermos verdadeiros missionários na obra de Deus. Tomamos exemplo da Bíblia para nossas vidas. E, acima de tudo, permanecer na sã doutrina, como diz a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Né? Se manter na sã doutrina, como diz a gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com esta palavra e que Deus continue abençoando o ministério de cada um, em nome de Jesus. Amém, né? Que Deus abençoe nosso amado pastor Francisco Guilherme. Uma palavra rica e maravilhosa, né? Contextualizada com testemunho da sua própria vida, que é algo vivo, né? Tão eficaz para as nossas vidas. Temos muito que agradecer ao Senhor, o Senhor dá esta parcela de compreensão ao Ceifa. E aproveitando aqui, meu pastor, o ensejo, eu queria pedir ao senhor se há possibilidade de o senhor um dia aí falar, pessoal, aos nossos pastores convencionais, né, os presidentes de campo, para motivar os nossos obreiros e obreiras a participar do curso de teologia, né? É sempre bom estar frisando, motivando, né, aos nossos amados irmãos. A segunda coisa que eu queria lhe pedir era a doutrina de terça-feira passada, que foi uma bênção de Deus. Se o senhor puder bater uma foto aí e mandar, eu lhe agradeço. Muito bem. Meus irmãos, é maravilhoso a gente ouvir, né, a palavra e um testemunho edificante através do nosso amado pastor. Meu pastor, muito obrigado, meu de coração. Agradeço não somente eu, mas todos os alunados do curso Ceifa também agradece o senhor por esse momento tão peculiar às nossas vidas. Acredito que o seu testemunho, o seu conhecimento acrescentou muito, muito mesmo. E agora eu quero pedir ao senhor, ore por nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, pastor Diogo.
acerca os estudos de teologia, eu estou trabalhando da seguinte forma em Sobral, que todos o corpo presbiterial estude o curso Ceifa, se torne um teólogo. Porque se algum dia este presbítero for necessário levar a ministro do Evangelho, se ele não tiver um curso, ele não será consagrado. Ah, porque agora o senhor, presidente da convenção, o senhor criou isso? Não. Não foi eu que criei isso aí. Né? Há mais de 20 anos, eu ouço os pastores presidente de convenção dizer: a nossa convenção nacional exige que, para se consagrar ministro, missionários, missionárias, evangelistas, pastores, tem que ter um curso teológico. Sem esse curso, a convenção não pode consagrar. Pode vir das cidades do estado de Ceará todinho. O presidente do campo pode enviar, mas se não tiver um curso teológico, ele não é consagrado. Isso não é uma lei criada por nós. Não é uma lei criada pela convenção do estado. É a convenção nacional que exige isso. Então, eu deixo aqui o meu pedido e o meu conselho, que os nossos presidentes de campo comecem logo a incentivar, entendeu? Que os presbíteros façam o curso teológico. Porque se for necessário, com 2 ou 3 anos, consagrar esse homem evangelista, se ele não tiver um curso, ele não vai ser consagrado. Infelizmente, ele não vai passar nas documentações da convenção. Né? Ele não vai passar. Então é importante que todos nós se interessamos por isto, né? Para fazer um curso teológico. Então deixo aqui o meu conselho e o meu pedido. Faça o curso teológico, é tão barato, só dura 2 anos, né? Para você se formar, para você ser um teólogo. Tá bom, meus amados? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, meu Senhor, para Te agradecer, Pai Santo, por mais esta aula, a qual todos nós aprendemos alguma coisa. Todos nós participemos. Santo Deus, abençoa Teus filhos que estão, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua palavra. Continua nos revelando esses mistérios. Continua abrindo nosso entendimento, nosso conhecimento. Somos homens, somos seres humanos, somos frágeis. Precisamos de Ti, meu Senhor. Deus Santo e poderoso. Assim nós abençoamos cada aluno. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor para todos. Até segunda-feira que vem. Quem vai estar ministrando, né, é o pastor Diogo Guilherme, a 4ª e última aula de Atos Apóstolos. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.